A partida contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo às 6h30 da noite está despertando uma grande mobilização do ambiente colorado a partir de agora. Uma forte conversa no vestiário aconteceu entre dirigentes, comissão técnica e grupo de jogadores, a fim de se buscar uma recuperação na mobilização para esta partida que pode garantir e encaminhar o Internacional para algumas situações dentro do Campeonato Brasileiro. A mobilização ela também é externa, a partir de um movimento da direção para fazer com que o torcedor vá ao estádio Beira-Rio com promoções na compra de ingressos. A gente fala sobre o clima para o jogo de domingo e os motivos para esse ser o clima para o jogo de domingo, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a mobilização que aconteceu no vestiário do Internacional para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino no próximo domingo às 6h30 da noite. Sim, a direção do Internacional entrou no vestiário. A direção do Internacional chamou os jogadores, chamou a comissão técnica a fim de uma mobilização. Porque o Inter está tentando criar um ambiente para o jogo de domingo de partida do ano, ou o último suspiro para um ano minimamente digno, né, com vaga para a Copa Sul-Americana e encerrar sem nenhum tipo de risco de rebaixamento para o Internacional. Bom, essa conversa ela aconteceu depois da reapresentação. O Inter jogou contra o Palmeiras, perdeu, folgou 4 dias. Na reapresentação foi chamado o grupo de jogadores para esse papo com a direção, com a comissão técnica, a fim de tentar remobilizar, a fim também de cobrar, mas a fim de dar também um respaldo. O presidente Alessandro Barcelos, e foi ele quem teve a voz mais ativa no vestiário nesta reunião, ele chamou para si uma responsabilidade também de respaldar os jogadores, de tentar trazer os jogadores para o lado dele. Porque o diagnóstico do Internacional, e a gente viu isso nas palavras do Eduardo Cudê, a gente tem visto isso ao longo dos últimos jogos. O diagnóstico do Internacional aponta uma certa desmobilização depois da derrota para a equipe do Fluminense na Copa Libertadores da América. O time ele murchou, o time ele acabou esvaziando o ânimo, aquela intensidade, e isso se refletiu também nos resultados. O Inter desde então está com um aproveitamento muito ruim no Brasileiro, ameaçou brigar por vaga na Libertadores da América, o que não aconteceu, e hoje briga por uma vaga na Copa Sul-Americana e também tenta fugir ali do Z4, uma vitória que pode consolidar o Inter aí sim definitivamente fora de qualquer risco de rebaixamento. E a conversa ela foi nesse tom. Primeiro de mostrar a importância do jogo, para isso, para que tenha algum tipo mínimo de dignidade no fim do ano, que a Sul-Americana ela é ruim, mas ela é melhor do que nada, e que o Inter tem que o quanto antes conseguir garantir este objetivo. E por isso o jogo contra o Red Bull Bragantino ele é fundamental. Até para o vestiário, e a gente viu esse movimento, não entrar em uma onda de desmobilização em função de briga pelo título. O Inter rechaça isso, tá? A possibilidade de, por exemplo, entregar para o Bragantino para prejudicar o Grêmio. Porque entende que precisa da vitória, o Inter entende que precisa consolidar esses pontos para os seus objetivos. E a conversa no vestiário ela começou nesse tom de mostrar a importância do jogo. Ela também teve, da parte do presidente, e aí essa informação ela foi trazida pelo Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, um respaldo de ânimo no seguinte sentido. O presidente disse para os jogadores que a história deles no Inter estava só começando. Essas são as aspas. A história de vocês no Inter está só começando. E que esse time vai ainda brigar por alguma coisa, vai brigar por título, seja no ano que vem, ou seja, ao longo das próximas temporadas. Esse discurso do presidente, que foi dado dentro do vestiário para o grupo de jogadores, ele foi repercutido ou repetido por ele na apresentação de sua chapa à reeleição. O presidente está com esse discurso também externo, de que esse grupo de jogadores, sendo mantido, vai conseguir brigar por títulos ao longo dos próximos anos. É verdade que o Johnny vai sair, por exemplo, talvez seja o único jogador que não fique desse time titular do Internacional para a próxima temporada, mas foi esse o recado que o presidente tentou passar para os jogadores. Além, e aí isso partiu de Cudê também, uma cobrança para um foco maior nos treinos, para uma intensidade maior nos treinos. A gente tem visto nos últimos dias uma privacidade maior das atividades.
O Kudê tem fechado todos os treinamentos e em data FIFA isso não é tão comum. Ele não abriu nenhuma atividade porque se baixou a cabeça nessa semana para focar no jogo contra o Red Bull Bragantino, e tudo isso foi definido através desse pacto no vestiário, nessa reunião que aconteceu depois da reapresentação. A mobilização do Inter ela é tão grande que o Inter fez promoções para que os torcedores possam ir à partida contra o Red Bull Bragantino, tá? Promoções para tentar encher o estádio Beira-Rio, tá? E aí os sócios torcedores eles não vão pagar. Quem é sócio e já tem direito a check-in pode levar um acompanhante para tentar levar o torcedor para o estádio, dando um ar de decisão para essa partida. O Inter perdeu o jogo do ano, que era contra o Fluminense no Beira-Rio. É verdade que ganhou outros jogos do ano, contra a Bolívar, contra a River Plate. Mas agora, esse jogo contra o Red Bull Bragantino é tratado como o jogo do ano, para que o Inter possa, enfim, respirar neste Campeonato Brasileiro e focar no ano de 2024. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!